Olá, eu sou a Suzy do Stylee, escritório de moda que presta consultoria para empresas do setor. Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui eu falo sobre planejamento, estratégia e organização para a sua coleção. Agora, se você tem interesse também em informações sobre tendências de moda, não deixe de acessar o meu IGTV, que é a plataforma de vídeos do Instagram. Os meus contatos você encontra no final desse vídeo. Oi, gente, então hoje eu vou gravar, o vídeo de hoje a pedido da Bella Beach, é uma marca de moda praia, e ela estava interagindo comigo nos stories lá no Insta e ela pediu para eu falar um pouco sobre fluxograma. E aí eu, pensei assim em passar para vocês um passo a passo bem prático para vocês realmente conseguirem entender como é que funciona, quais são as vantagens e como vocês podem implementar isso na marca de vocês, na empresa de vocês. E se você tiver também alguma dúvida, algum comentário, você deixa no final do vídeo, tá bom? Então, desde já eu te peço para se inscrever no meu canal, ativar as notificações do sininho, para receber avisos de quando vai vídeo novo ao ar. E se você gostar do conteúdo, dá um like e compartilha também. O que é fluxograma, Fluxograma, ele é uma representação gráfica de todas as etapas para você concluir um processo. E o fluxograma ele é uma ferramenta muito importante, na gestão de um negócio, porque ele ajuda você no planejamento do processo. Então, no caso, vou exemplificar com coisas do nosso cotidiano, Então, vamos fazer um fluxograma, eu vou ensinar vocês a fazer um fluxograma do desenvolvimento da coleção. Então, você vai montar uma representação gráfica de todas as etapas dentro do processo do desenvolvimento da coleção. E qual que é a vantagem, Esse fluxograma, quando você senta para fazê-lo, ele te ajuda a planejar, porque você já tem que pensar antes sobre todas as etapas do processo do desenvolvimento da coleção. Então, você tem que ter ali todas as etapas, pensar em cada uma e te ajuda a organizar, fazer esse planejamento e te ajuda também depois a analisar se tem alguma etapa que está criando gargalo, que precisa ser melhorada, que está atrapalhando o andamento ali do desenvolvimento, no geral, para conseguir cumprir as datas e fazer com que a produção chegue a tempo do lançamento, e a tempo de vendas. Eu fiz aqui um roteirinho, com alguns pontos que eu vou consultando à medida que eu for passando para vocês essa informação, porque eu não quero deixar nenhum ponto importante para trás. Então, além da sequência de atividades, o fluxograma ele vai ter ali, primeiro, compra de matéria-prima, depois, pedido, chegada de pilotagem ou chegada do tecido da produção, ele tem as etapas. Então, além dessa sequência de etapas, ele mostra o que deve ser realizado em cada etapa, os materiais, os serviços que entram e saem naquele processo e as decisões que devem ser tomadas e as pessoas que estão envolvidas. Então, isso é na hora de você montar e planejar o seu fluxograma. Então, por exemplo, o fluxograma do desenvolvimento da coleção começa com o quê? Começa com, se você quiser realmente colocar aquela coisa desde o começo mesmo, você coloca pesquisa de tendência. Então, essa pesquisa de tendência, quem que faz? Equipe de estilo, aonde que faz? Em site, em viagem, nos workshops do Stylee, você coloca ali. Depois da pesquisa de tendências, compra de matéria-prima. Então, é a compra de tecidos, de aviamentos. E aí, quem que está ali nessa compra? Quem decide? Aí você vai colocando porque isso muda de empresa para empresa. Tem empresa que tem comprador, Então vai ter a equipe de estilo, tem a coordenadora de estilo, tem os compradores e aí tem os fornecedores de tecido e aviamento. Todo mundo entra nessa etapa. Então isso é para você ir conseguindo visualizar, cada etapa desse processo de desenvolvimento e todo mundo que está envolvido em cada etapa, quais são as tarefas, e o que entra de matéria-prima em cada etapa. Ok? Ok, entendido, Então, eu tentei fazer de uma maneira bem sucinta quais são os pontos que você deve considerar no seu fluxograma. Porque eu sempre defendo que a praticidade e a simplicidade
devem ser prioridade. Não adianta você começar a querer burocratizar demais, porque aí não funciona, não cria agilidade no dia a dia, começa a emperrar em vez de ajudar. Então, facilite, simplifique, tá? Então eu coloquei realmente os pontos que eu acho que são fundamentais. Mas você analise e vê dentro da sua marca, dentro da sua empresa, se precisa acrescentar alguma etapa a mais ou se dá para tirar alguma etapa, tá? Então eu vou enumerar aqui para vocês os pontos. Começa o quê? Pedido de tecido para pilotagem, para produção e aviamentos. Segundo, a chegada de tecido para pilotagem, produção e aviamentos. Terceiro, passar a ficha técnica para o modelista, completa, com já a indicação dos tecidos e aviamentos que vão ser utilizados naquela peça piloto. Próximo passo, modelar, né? Depois de modelar, confecção da peça piloto. E aí entra, depende de cada marca também, pode entrar um processo de estamparia, um processo de lavanderia, um processo de bordado, antes ou depois de montar piloto. Porque dependendo da estampa, dependendo do bordado, lavanderia é sempre depois, mas dependendo do bordado, pode ser feito com a peça antes de ser costurada ou depois de costurar. Então isso você já tem que sinalizar na ficha técnica. Você passou, por exemplo, o modelo de uma camisa que vai um bordadinho no bolso, bordado de máquina. Então esse bordadinho no bolso ele tem que ser feito antes da peça ser totalmente costurada. Porque não tem como mandar a peça inteira pronta para bordar a máquina e quando ele colocar a camisa lá no bastidor para ser bordada, vai bordar o bolso em cima da camisa, ele vai perder a função dele. Então você já pensa nisso e sinaliza na ficha. Vai estampar antes de montar, vai estampar depois de montar, vai bordar antes de montar, vai bordar depois de montar, né? Ou qualquer outro desses processos de beneficiamento que são feitos em cima da peça piloto. Aí o próximo passo, prova de roupa. Próximo passo, correção da piloto, né? Às vezes tem algumas correções e tem que ser refeita a piloto e reprova. E aí é provado novamente. E o próximo passo é, quando provou e aprovou, é a liberação da piloto com variantes de venda da peça e junto já os aviamentos com as respectivas variantes também. Então, por exemplo, uma blusa que vai uma fita trabalhada no decote. Aí ela vai ter variante preto, off, azul e rosa. Então você coloca a variante, sei lá, dourada vai ser no off e no preto, a variante prata do aviamento vai ser no azul e no rosa. Então essa ficha, depois que a piloto é dada o ok, né, que já está tudo certo e pode mandar para a produção, você tem que liberar esse modelo, então você faz todas as variantes de venda e casa ali com as variantes de aviamento, né? Você dá aquele geral para ter todas as informações necessárias para o pessoal da produção conseguir reproduzir corretamente o que foi aprovado. Então esse é o fluxograma do desenvolvimento, porque aí quando entra na produção, é produção. Se você quiser fazer o fluxograma até o final, aí você coloca isso. Aprovação da peça piloto, né? Liberação da peça piloto. Aí depois vai para o corte. Aí no corte é infestado tecido, é cortado. Depois do corte vai para as oficinas de costura, mão de obra, né? Depois das oficinas de costura, volta, acabamento. Depois do acabamento, embalar. Depois de embalar, quem tem comércio eletrônico online é despachar, né? Ou se não, mandar para a loja para vender. Então você consegue ter ali as etapas até o final, até a parte da venda, quando o produto realmente vai direto para a mão da pessoa que comprou, do consumidor, tá bom? Então esse é o fluxograma com as etapas. Agora, Suzy, como é que eu costumo fazer o controle desse fluxograma, tá? Tem gente que faz esse controle através de painéis, né? Mas isso eu vou explicar no vídeo da semana que vem, que pediram para eu falar sobre mapa da coleção, né? Então tem duas maneiras de fazer mapa da coleção e uma delas entra ali junto com o fluxograma. E aí eu explico na semana que vem, tá? Mas o fluxograma ele pode ser feito de uma maneira mais visual, né? Então em forma de painéis, ou pode ser feito de uma maneira mais
através de controles mesmo, com tabela, com tabela de controle, esse tipo de coisa. Eu, particularmente, prefiro fazer através de fichas e tabelas de controle, tá? E aí eu vou mostrar para vocês quais são as fichas que eu uso e como é que eu faço esse controle. Eu tenho basicamente, são 3 controles para fazer esse fluxograma, tá? Eu uso 3 tabelas. Uma tabela é o controle de pedido de tecido e entrada de tecido. Já tem vídeo onde eu mostro essa tabela, ela vai ser mostrada aqui novamente. Mas o que acontece? É um controle muito fácil, porque você vai ter o controle por mês de quanto de tecido vai entrar por mês. Quando você compra, você já coloca, eu vou pedir para a Tina colocar aqui na tela o link para você cair direto ali no vídeo que eu explico detalhadamente como usa essa tabela de controle de compra e entrada de tecido, mas aí é uma coisa visual e é muito fácil, apesar de ser tudo escrito em tabela, tá? Porque aí você tem o controle do que você pediu, quando que vai entrar, então se começa a atrasar, você vê que está atrasado, porque cada folha é um mês, né? Então quando você abre ali, por exemplo, no mês de outubro, já tem todos os tecidos com previsão para entrar em outubro. E aí se você vê, eu já tô no meio de outubro e ainda falta muito tecido, você começa a ligar para os fornecedores, né? Então você consegue cobrar, consegue ter um controle se esse fluxo ele está atrasando ou se ele está no timing certo, tá? E aí, quando tem essa entrada, né, do tecido que você dá abaixo ali mesmo, você já consegue ver também o que de tecido você tem para trabalhar, a quantidade exata, né, tudo certinho. A segunda tabela que eu uso para controle de fluxo é uma tabela que eu coloco os modelos que eu passo para a modelista por data. Então, como eu defendo que você tem que ter uma meta semanal, eu defendo que é muito mais produtivo você parar e definir um período na semana, por exemplo, toda terça de manhã, você para e vai passar a meta semanal para sua modelista modelar, né, até a segunda da semana seguinte, porque aí na terça ela vai receber mais uma leva nova de modelos para desenvolver. Então, como eu trabalho em blocos, esse controle fica mais fácil também. Então eu tenho essa ficha que eu vou compartilhar na tela com vocês também e que eu coloco ali por dia todos os modelos passados para modelista. E aí vai tendo blocos do dia 11, blocos do dia 18, bloco do dia, né? Com todos os modelos especificados, se é blusa, qual tecido, se tem um aviamento a mais eu já faço uma observaçãozinha lá. E aí no canto tem a data da primeira prova, porque a data que eu passei já é a data que está ali no canto antes da descrição dos modelos, né? E aí tem a data da primeira prova, a data da segunda prova, se precisar, e a liberação, que é o, né, do check. Liberou, tudo certo, pode ir para produção. Tiquei. E aí aquela tabela também ela é muito visual, apesar de ser toda escrita, porque quando você olha e você começa a ver um monte de modelo ticado que já foi aprovado, mas tem alguns que ficaram para trás, você sabe que está acontecendo algum problema ali. E aí você consegue identificar qual que é o problema. É dificuldade realmente no modelo da peça? O modelista não está acertando? Ou o estilista está mudando muito de ideia e aí não acerta na prova, porque toda hora ele muda de ideia? Ou o tecido não está ajudando, né? Não está dando um caimento bom? Você consegue identificar os modelos que estão ficando para trás, que estão criando um certo gargalo, e consegue verificar o andamento também. Por exemplo, você sabe o rendimento do seu modelista, aí já aconteceu de você passar, sei lá, 2, 3 metas. Só que tem muita reprova, tem muita repilotagem, né? E aí você começa a ver que está atrasando o seu fluxo. Porque aí você tem um monte de coisa meio encaminhada, que já tem as datas da primeira prova, e estão todas esperando a segunda prova. E é aquilo ali, né? Você começa a ver que está criando um gargalo ali na modelagem, que não está conseguindo liberar pilotos prontas, corrigidas para produção. E aí você consegue ir atrás e ver o que é que está acontecendo, ou se realmente o fluxo de trabalho está muito grande, aí você tem que dar um jeito de contratar um freelancer, alguma coisa do tipo. E no verso da ficha técnica, você consegue ter um controle mais detalhado das datas de que dia que você passou para o modelista, que já é a data que está na ficha técnica, né? Que você põe a data que você passou para o modelista, a data da primeira prova, a data da segunda, e aí você consegue ver também, nesse controle do verso,
as correções feitas em cada prova e se está demorando muito na pilotagem, né? Porque às vezes, modelagem e pilotagem, a gente coloca todo mundo lá num grande bloco. Mas aí o verso da ficha técnica serve para ver se onde é que está dando gargalo. É na modelagem ou é na pilotagem? É a modelista que não está conseguindo realizar o trabalho, está dando algum problema ali? Ou é o piloteiro que não está conseguindo produzir o suficiente ali para alcançar a meta, né? Então ali na ficha técnica no verso você tem uma parte, né, um controle mais detalhado de fluxo entre modelagem e pilotagem e aquele vai e volta de reprova, de repilotagem e tudo mais até a liberação. E junto com isso, todas as correções que foram feitas em cada prova, porque aí você consegue acompanhar também. Teve muito erro de modelagem, ou foi o estilista que mudou demais de ideia, né? Então a minha dica para você é o quê? Não complica, não fica criando etapa que não precisa, simplifique, né? E não existe o fluxograma certo. Você tem que analisar quais são as necessidades da sua empresa, qual a melhor maneira que se adequa e você faz em cima disso. Porque o objetivo do fluxograma, ele é facilitar, ele é ajudar realmente que a coisa flua, que a coleção, que o desenvolvimento flua. E aí a última observação que eu quero fazer para você, que é importante também, o fluxograma, ele tem que obedecer o cronograma. Ele está ali casado com o cronograma, tá? Só que aí o cronograma, o que acontece? São as datas, as principais datas de início e término de etapas grandes. Então, por exemplo, o fluxograma, você vai controlar ali os passinhos pequenos. Ah, tá criando gargalo na modelagem, ou tá criando gargalo no departamento de estilo, que não consegue cumprir a meta e não consegue passar toda semana a quantidade que foi estipulada, ou está criando gargalo, está demorando muito, é quando a gente manda para a estamparia, ou para o bordado, ou para a lavanderia, e para voltar, é isso daí que está demorando muito. São os pequenos processos no meio do desenvolvimento. Só que no cronograma você tem a data que você começa o desenvolvimento e a data final, que é quando você pode passar a última peça para a produção, né? Então, o seu fluxograma, quando você começa a perceber que está atrasando, você tem que ver se você vai conseguir cumprir a data do cronograma ou não. Entendeu? Então, não esqueça dessa parte importante. No cronograma também é definido até que dia pode entrar tecido para produção, que ainda vai dar tempo. Então, quando você faz a compra de tecido, se a sua data final para a entrada de tecido é, por exemplo, dia 10 de outubro, e o seu fornecedor já te fala, esse aqui vai chegar no final de outubro. Você já sabe que ou você não pode comprar, ou você tem que conversar com o responsável. Se você é o dono, você já tem que conscientemente saber que tem tecido que eu estou comprando para chegar atrasado, que vai atrasar um pouco ali, mas que você vai conseguir agilizar na produção. Mas você vai ter que tomar essa decisão consciente de que você vai receber uma coisa atrasada e que depois você tem que correr mais ainda para não furar ali o prazo de entrega, para não furar o lançamento, entendeu? Então é isso que eu quero que você se lembre, né? O fluxograma ele tem que andar, ele tem que fluir e você tem que ficar sempre de olho para ele não atrasar o cronograma, tá? E no cronograma também, isso daí é só uma diquinha assim, faça cálculos reais de tempo, de prazo, né? E deixe sempre uma sobrinha, não faz aquele cálculo ali muito apertado, muito em cima, porque os imprevistos, né, os pepinos, é o que mais acontece em confecção. Quem trabalha realmente sabe que o dia a dia é uma aventura e é um estresse, porque coisas imprevistas, pepinos, é o que mais acontece. Então deixa sempre ele, calcula uma folguinha. Tá? Não fique só com aquela visão muito otimista de que não vai dar nada errado e você não calcula folga nenhuma e aí uma coisinha que dá errado começa a virar uma bola de neve depois, tá bom? Espero então que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que ele ajude vocês, tá? É muito importante vocês realmente pensarem nesse processo de fluxograma e depois montarem da maneira mais prática e fácil possível, com as ferramentas mais simples possíveis e que vão realmente ajudar, né, no dia a dia para que a coleção flua. Você tem que pensar isso,
tá? Não adianta, ai, Suzy, mas eu queria tanto ter um painel lindo, maravilhoso de fluxograma na parede, acho tão bonito quando eu vejo. Tudo bem, mas aquilo ali vai complicar a sua vida, vai tomar mais tempo seu ou vai facilitar a sua vida? Nessa hora a gente tem que ser bem racional, tá? Porque o tempo é precioso, né? E você tem que gastar o seu tempo com as coisas que realmente demandam aquele tempo, tá? Então é isso, né? Essa é a minha dica, né? Esse é o meu conhecimento que eu quero compartilhar com vocês hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na semana que vem. Um beijo!